Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Este é o programa Bate-Papo, seu programa de assuntos variados. Hoje nós trataremos um tema bastante relevante, bastante interessante, que é o relacionamento e as suas fases, ou seja, as fases do relacionamento. Vai chegar na faculdade sem passar pelas fases, que é a pré-escola, que é também conhecido como jardim de infância, não vai chegar sem passar pelo fundamental e pelo ensino médio, para daí ele chegar no ensino superior, para daí, quem sabe, até lá encontrar um serviço. Não, ele tem essas fases que tem que passar. Ou seja, não tem como você chegar à faculdade sem você passar por essas fases, pelo fundamental, pelo prézinho, também conhecido como jardim de infância. Não tem como. E no relacionamento é a mesma coisa. Todo relacionamento, ele começa por onde? Através da amizade. Ou seja, quando o homem e a mulher se conhecem naquelas trocas de olhares, ali começa, né, uma amizade. Já não começa assim no beijo, no abraço, como muita gente costuma fazer por aí. Muito pelo contrário. Exatamente na amizade, no chamar para sair, ou seja, ou no caso, se a pessoa for caseira, troca. Hoje é época do WhatsApp, né? Hoje troca o WhatsApp. Ou seja, tudo assim, devagarzinho, não é já chegando, como diz a expressão popular, não. É devagar. Só que hoje, infelizmente, com essa, entre aspas, adaptação, estão tudo mudado, né? Pelo menos quando eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, surgiu naquela época, né, mais ou menos aqui, uns 16 anos atrás, o famoso ficar, que é o que eu chamo de beijinho, beijinho, tchau, tchau. Isto, eu particularmente falando, nunca concordei. Anos mais tarde, acompanhando, isso quando eu era adolescente ainda, acompanhando uma pergunta, né, que um jovem tinha feito para o padre Marcelo Magalhães, missionário redentorista, que trabalhou aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Esse jovem perguntou, né, se é correto o ficar, e se a igreja aprovava isso. E nisso o padre respondeu claramente e bem na lata. Logicamente, esse jovem não apenas perguntou sobre isso, mas perguntou uma outra coisa. Mas essa outra coisa eu vou explicar também, já vou explicar. Ele perguntou se se a igreja aprovava e se podia ficar, se era correto, né? Se não era pecado, isso, aquilo. E o padre explicou, não é correto, ou seja, é namoro ou amizade, não tem dessa de ficar, ou seja, o famoso em cima do muro. Eu já tinha essa opinião há muito tempo, né? Só que eu pensava que era birra, entre aspas, da minha parte, porque eu nunca concordei com esse negócio de ficar. Para mim sempre foi namoro ou amizade. Não tem meio termo. Ou você namora com a pessoa, namora pra valer mesmo, ou é amizade, ou é amigo. Não tem esse negócio de beijinho, beijinho, tchau, tchau, como muitos fazem por aí. Não. Eu nunca concordei com isso. E mais tarde, com a explicação desse sacerdote, o padre Marcelo Magalhães, eu descobri que realmente a igreja também não aprova esse tipo de atitude. Não sei a igreja evangélica, mas a igreja católica não aceita e de fato não é correto. Ou você namora ou você fica na amizade. Então, com a explicação desse padre, eu simplesmente entendi o fundamento. Outra pergunta que esse jovem na época fez também, né, que foi pelo YouTube, né, que eu estava assistindo, ele perguntou se um jovem católico pode namorar uma pessoa de outra denominação religiosa. O padre explicou que namorar com uma pessoa, vou citar o exemplo, evangélica, por exemplo, não tem problema nenhum. Só que existe um problema quando você chega no matrimônio. E qual que é o problema? Na educação dos filhos, que até o casamento existe
aquilo que no programa Bate-Papo, no programa Bate-Papo que a gente falou sobre religiões, se não me falha a memória, eu cheguei a falar sobre isso. Existe o ecumenismo. Só que na hora da educação dos filhos, quando forma a família, aí é que vem a diferença quando um é católico, o outro é evangélico. Existe a diferença aí, porque ambas as religiões têm um entendimento diferente das Sagradas Escrituras. E aí é que mora a diferença. Um acha que o batismo pode ser já depois de velho, outro acha que o batismo é quando se é criança, enfim, existe essa diferença. Por isso que o padre falou que o problema de se relacionar com pessoa de outra denominação é nesse sentido. Eu, particularmente falando, eu já vejo de forma diferente. Havendo respeito entre ambos, dá para, sei lá, dar uma costurada, entrar num acordo ali, no meu ponto de vista. Eu não sou sacerdote, não sou nada, mas eu vejo dessa maneira, né? Então, logicamente, eu também nunca me relacionei assim nesse ponto, né, com pessoa de outra denominação religiosa, mas até onde eu sei, no meu ponto de vista, se eu vier me relacionar com uma pessoa evangélica, por exemplo, havendo respeito, para mim de boa. Então, mas esse é meu ponto de vista. Do padre, ele falou que, infelizmente, namoro, noivado, casamento dá certo. Só na constituição de família que a coisa muda de figura. Bem, mas voltando à questão aqui, né, que nem eu falei, né, hoje ainda tenho 2 trechos das Sagradas Escrituras que eu vou citar daqui a pouco, o porquê desses trechos, mas você que já quiser, você que já deve estar curioso que trecho que é, você já pode ir pegando na sua Bíblia. O primeiro trecho, que é do Antigo Testamento, é o livro do Eclesiastes, Eclesiástico e Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Esse é o primeiro trecho que a gente vai citar. O outro trecho é Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Que é o outro trecho que a gente vai citar. O que esses trechos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tem a ver com relacionamento? Já já você vai entender. Bem, voltando aqui, gente, como eu estava dizendo, as fases do relacionamento são importantes porque ajuda um a conhecer o outro. Porque hoje em dia, muitos casamentos são destruídos porque o marido não conhece, às vezes não conhece direito a mulher não conhece direito o marido. E, lógico, a gente não pode julgar, evidentemente, mas eu, no meu ponto de vista, vejo que talvez o namoro, às vezes, não foi aquele namoro. Por isso que eu sempre costumo frisar, namore bastante, não importa se você vai namorar 10, 15 anos, o importante é você conhecer aquela pessoa que você está namorando. Quando eu falo conhecer, não é morar junto, não é dormir junto, muito pelo contrário. É você conhecer, ou seja, você se abrir com a pessoa, você ver as qualidades da pessoa e os defeitos da pessoa. Porque muita gente deixa para ver as qualidades e os defeitos depois que casa. Aí é que mora a surpresa, aí que vê. Aí, tipo, como eu costumo dizer, já é tarde, porque tá casado. Daí já perde o sentido. E aí é onde acaba nascendo muitas vezes o divórcio. Por isso que eu costumo dizer, é importante no namoro, no comecinho ali, né, depois que se conhece, depois que, além da troca de olhar, tudo bonitinho, chama pra sair, essas coisas, depois que começa a namorar com a aliança no dedo bonitinho, o importante ali que eu costumo dizer é procure conhecer, né? Não esconda nada, conte
as suas qualidades para o seu parceiro, para o seu namorado, para a sua namorada, e também conte os defeitos, porque não adianta você só mostrar a sua qualidade, mas esconder para si próprio o seu defeito, porque todos nós temos defeitos. Eu tenho defeito, você que está em casa acompanhando tem defeito, também temos qualidades. Mas você não pode esconder suas qualidades e defeitos, porque mais cedo ou mais tarde, o seu companheiro, sua companheira vai descobrir. E é melhor descobrir os defeitos e as qualidades no namoro do que chegar lá no casamento, bonitinho, e descobrir os defeitos lá. Ou às vezes até depois que formou família, descobrir os defeitos. Aí, infelizmente, a gente sabe o que acontece depois, né? Então, é importante você namorar bastante, não importa. Ah, mas eu já tô velho já, se eu namorar bastante, como é que eu vou constituir família? Não tem problema. Hoje em dia, graças a Deus, a ciência hoje está competente. Hoje a ciência consegue fazer até milagre, podemos assim dizer. Então, não se preocupa com a idade. Mas namore. Conheça quem você está namorando, para quando chegar no matrimônio, no noivado, no matrimônio, você ter certeza, você não ter dúvida, arregar, como diz a expressão popular. Então, procure a fazer isso, ou seja, vai devagar, não tenha pressa, namore, se abra com o outro. Lembre-se, faça o seu namorado, sua namorada, não é apenas um companheiro, mas é um amigo. Então, faça as coisas direito, confie, se abra para ele, deixe que ele ou que ela confie em você. Porque o momento em que você deixa com que a pessoa tenha desconfiança, que relacionamento que dá certo? Não tem como. Então, esse é um ponto importante, a confiança. Eu já conversei com alguns casais, para falar a verdade, já me procuraram, né? Não que eu seja algum especialista no assunto, mas já me procuraram eu tentando, em questão de desabafo, falando que sobre a questão de relacionamento, eu falei, né? A confiança é o básico. Até eu conversei com uma amiga minha que exatamente passou por isso, hoje é separada, evidente, mas passou por isso. Eu falei que a confiança no outro é a base. Logicamente, a confiança, por isso que eu falo, a importância do namorar bastante é nesse sentido, porque ali você aprende a confiar no outro. Porque se você vê que não dá certo, no namoro não tem problema nenhum, não é pecado nenhum se separar, que é namoro. Agora, no momento que você entra no casamento, no matrimônio, se torna pecado, porque o matrimônio é um sacramento da igreja. No momento que você faz isso, você praticamente está pecando, podemos assim dizer. Por isso que é importante você saber bem o que você quer, ou seja, namorar bastante antes de chegar no noivado. Tem gente que chega no noivado, vai de supetão mesmo, já vai naquela pressa, como tem um ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Então, a importância de você ir devagar. E agora a gente vai entrar com as Sagradas Escrituras, que você vai entender o que a Sagrada Escritura tem a ver com o que a gente está debatendo. O primeiro trecho, que nem eu falei, é Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Palavra do Senhor, graças a Deus. É um simples versículo, mas já fala tudo. Tudo tem o seu tempo. Ou seja, tudo tem seu tempo nesse mundo, cada coisa tem sua ocasião. Ou seja, as fases do relacionamento, ela tem um tempo. Tem o tempo de namorar, o tempo de noivar e o tempo de casar, tempo de constituir família. Como eu disse, hoje em dia estão tentando colocar
a carroça na frente dos bois. Você já imagina como é que funcionaria se colocar a carroça na frente dos bois. A carroça sozinha não vai andar. Depende dos bois para fazer a carroça andar. E é a mesma coisa que a gente vê hoje. Querem pular etapas dentro do relacionamento e aí, infelizmente, se torna o famoso chapéu velho. Então, a palavra de Deus hoje no livro do Eclesiastes 3:1 já fala que tudo tem seu tempo no mundo e existe tempo para cada coisa, ou seja, a importância da questão a importância de dar o tempo, ter o tempo para namorar, o tempo para noivar, o tempo para casar. Outro trecho da palavra de Deus, que também tem tudo a ver com esse que a gente vai falar agora, que a gente está falando, é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, quando dentro de um relacionamento a pessoa busca primeiro a Deus, o demais a providência age. Por que eu falo buscar primeiro a Deus? Quando o casal dentro do namoro busca a Deus, eles não têm a pressa de passar para a próxima fase. Não tem pressa, porque a providência age. Mas quando o casal, tanto namorado, tanto namorada, não busca a Deus, vão de supetão, infelizmente, noivam, casam, no dia seguinte já está separando. Entende? Aí você consegue entender. Esses dois trechos da Sagrada Escritura, de maneiras diferentes, de alguma maneira tem a ver com o que eu estarei batendo aqui. Porque num fala que tudo tem seu tempo, no outro fala para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o demais, que seria o quê? O que a providência costuma agir, vem por acréscimo. Ou seja, o demais seria nesse sentido, ou seja, as preocupações vêm por acréscimo. Isso a providência age. E dentro do relacionamento, esses dois trechos se encaixam. Por quê? Quando você espera o tempo certo para passar para o noivado, para passar para o casamento, e busca a Deus, que em primeiro lugar, evidentemente, o relacionamento vai para frente. Por isso, meu irmão, minha irmã que está acompanhando, você que está namorando, ou que está começando agora um relacionamento, um namoro, vá devagar, não tenha pressa. Porque tem um trecho da Sagrada Escritura que Simeão fala: agora podeis deixar seu servo ir em paz, pois eu vi a salvação que prometestes. Ou seja, nós carmelitas, padres, religiosos, nós costumamos rezar as completas esse trecho que está no Evangelho de Lucas, eu não lembro agora o capítulo e muito menos versículo, que Simeão fala: agora podeis deixar seu servo ir em paz, pois eu vi a salvação que prometestes. Ou seja, Deus não vai deixar você partir desse mundo sem você alcançar aquilo que você tanto pediu a Ele. Que as pessoas hoje, infelizmente, querem colocar a carroça na frente dos bois por causa da pressa. O ditado popular já fala que a pressa não ajuda em nada, e de fato não ajuda em nada mesmo. Então, vá devagar, vá devagar, não tenha pressa,
Porque se você tiver pressa, meu irmão, minha irmã, você não vai chegar a lugar nenhum. Bem, eu falei aqui, né, sobre o namoro. E aí, agora a gente vai entrar no noivado. O noivado, gente, eu costumo chamar de ensino médio no relacionamento. Por quê? O namoro eu costumo chamar de ensino fundamental. Por que fundamental? Ali você vai aprendendo o essencial, né? Ou seja, você vai aprendendo, vai conhecendo tudo. No namoro é exatamente isso. Você vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo tudo. Já o noivado é o que eu costumo chamar de reta final. Ou seja, uma preparação mais profunda para aquilo que vai vir a seguir, que é o casamento. Então, o noivado, quando a pessoa entra para o noivado, a pessoa já entra certa daquilo que ela quer. Que ela tá aí, por isso que é importante a pessoa namorar bastante, porque quando a pessoa namora bastante, a pessoa já tem certeza daquilo que ela quer, sabe que é aquilo que ela quer, é aquela pessoa que ela quer. Daí quando chega o noivado, já é a preparação, né? Tanto que existe cursos, existe curso de casal, se não me falha a memória. Então a pessoa já está certa, a pessoa está certa daquilo. Tem muitos que é verdade. Abandonam um barco já exatamente chegando no destino. Mas não é muito correto, né? Por isso que é importante, né? Antes de você chegar no noivado, tenha certeza se é isso que você quer mesmo. Que do noivado até o casamento é o que eu chamo de chamar de 2 pulinhos. Que daí o noivado, noivado você também pode, assim como o namoro, estender também. Mas o noivado já posso dizer, é a preparação, uma preparação mais profunda, que é uma coisa mais rápida, mais light. Então, por isso que é importante, que nem eu falei, a palavra aquela é bem clara. É importante você dar o tempo necessário, que diz o livro de Eclesiastes 3:1, buscar o reino de Deus, que é buscar a Deus em primeiro lugar, para depois você seguir. Porque sem Deus, eu não sou nada, você não é nada, e seu relacionamento também não se torna nada. Tem que ter Deus no centro do relacionamento. Tem que ter o Espírito Santo junto do relacionamento, dentro do relacionamento. Porque é isso que mantém. Eu conheço muitos casais que têm mais de 30, 40 anos de casado, mas pode ter certeza, não é porque não tiveram desavenças, não é porque não tiveram brigas, mas porque entenderam o verdadeiro sentido do matrimônio. Entender o verdadeiro sentido das fases na qual estamos debatendo aqui. Então, por isso, você que é noivo, que é noiva, evidentemente já entendeu, melhor dizendo, já compreendeu o sentido, ou seja, já deve ter namorado o tempo necessário e já está com a certeza daquilo que você quer. Você que está no noivado, procure manter sempre aquilo que diz Eclesiastes: a paciência, o tempo, aguardar o tempo oportuno. E como diz o Evangelho de Mateus, buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Fazendo essas duas coisas, vocês dois, você noivo, você noiva, vai chegar com seu parceiro ao casamento. Bem, isto é o que eu digo para os noivos. Agora vem o casamento, que é o terceiro ponto, que é o que eu chamo de ápice. Na questão dos estudos, o ápice é o que? A faculdade, ou seja, você passou pelo fundamental, você passou pelo ensino médio e agora está no ensino superior.
ou seja, já está no ápice. E no casamento, quando você chega nesse ápice, que é depois do namoro, depois do noivado, quando você chega nesse ápice, você já está praticamente certo. Por quê? Você passou por essas fases. E agora que você chegou, você já está certo daquilo que você quer. Aí é o lado aí é um ponto importante. Mas aí você vai se perguntar, mas a palavra se encaixa aí? Também se encaixa. Por quê? No Eclesiastes fala que tudo tem seu tempo, beleza. Mas o que se encaixa dentro do matrimônio? Pois bem, o casal ele tem que, primeiro, antes de se planejar em constituir família, tem que primeiro saber o tempo certo. Porque, tipo, não é casar e de pronto, não. Casou, espera o tempo certo, evidentemente. Porque não adianta o marido e a mulher constituírem famílias sem ter casa, emprego, ou seja, ter como se sustentar e sustentar a família. Por isso que o Eclesiastes 3:1 se encaixa também nesse sentido. Porque primeiro, quando se casa, é necessário que você tenha um emprego ou tenha, sei lá, algum benefício que consiga se manter, né? Porque conta todo mundo paga, despesas todo mundo tem. Então, é importante você ter a casa na qual você vai morar com a sua esposa, emprego, né? Tanto o marido, tanto a mulher. Isso são duas coisas importantes. Tendo isso, aí sim vocês podem começar a pensar no assunto, porque daí vocês têm condições para isso, que é o essencial, porque não adianta vocês constituírem família, mas o marido, a mulher não tem emprego e aí fica como? Não dá. Então, é importante vocês terem. Mas aí você se pergunta, mas e o Evangelho de Mateus? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça e o demais será acrescentado. Pois bem, esse trecho se encaixa nas três fases, porque o buscar primeiro o reino de Deus, isto é independente se é namoro, se é noivado, se é casamento, é importante. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar, tudo, porque o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, você não sustenta nem seu casamento. Você tem que ter o Espírito Santo junto com você. Então, é importante, mesmo depois de casado, mesmo já com a família constituída, busque sempre o Espírito Santo, o discernimento, que muitos casamentos que hoje estão com 40, 50 anos, casais com 30, 40 anos, até mais de casado, muito disso é o Espírito Santo que que concedeu sabedoria, que concedeu aquilo que é o que mantém eles em pé. Então, são dois trechos das Sagradas Escrituras que são praticamente importantes dentro do casamento. Um, esperar o tempo oportuno e o outro, buscar o reino de Deus. E aí, gente, essas foram as três fases do relacionamento. Mas antes de começar com a primeira fase, tem um ponto que eu já falei aqui, né? Mas com as quedas de sinal que a gente teve aqui, faço questão de frisar de novo. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto, tudo começa, né? Um relacionamento começa pela amizade, ou seja, quando, por exemplo, eu conheço uma menina, vamos supor um exemplo, eu conheço uma menina, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar pela conversa, não é chegar no beijo, no abraço, não. É na conversa, como agora estamos na era do WhatsApp, estamos em tempo de pandemia também,
pedir o WhatsApp, conversando, mas conversando com conversas leves, não com coisa pesada que não dá para mencionar por causa do horário. Então é com coisas leves, com coisa leve, totalmente leve. Aí sim, chamando para sair agora, por exemplo, ir no cinema, tomar um lanche. É assim que começa o relacionamento, devagarzinho. Aí depois, né, depois, se rolar algo entre os dois, que eu costumo chamar de beijo, aí, né, vai conhecer a família da menina, a família do rapaz e vice-versa. E assim, com a prova, eu, pelo menos, eu não namoro, é evidente, mas se eu namorar, no meu ponto de vista, o que eu faria? De princípio, autorização dos pais da menina. Que isso, para mim, como católico, apostólico, romano, leigo carmelita, para mim isso é de suma importância. Eu, pelo menos, sempre aprendi a importância da bênção dos pais dentro de um relacionamento. Isso eu sempre aprendi e eu sempre, até hoje, com 27 anos, eu levo isso como importância. A bênção dos pais. A bênção que vem de Deus, que é concedida pelos pais no relacionamento. Isso para mim é importante. Além, evidente, da autorização. Então, não sei a opinião de você que está em casa, mas a minha opinião, além, evidente, né, de conhecer os pais da menina, do rapaz, é pedir a autorização. Por quê? A autorização, a bênção é de suma importância. Tendo isso, aí é namorar seguindo a castidade, evidentemente. Namorar na castidade, e aí o resto você que está acompanhando já escutou. Se não acompanhou o que eu falei até agora, pega o reprise e acompanha, que você vai entender, né? Passo a passo, os trechos da palavra de Deus na qual a gente refletiu aqui. Enfim, gente, vale a pena. Esse programa Bate-Papo foi exatamente para isso, né? Para você entender um pouquinho do que é o relacionamento e as fases do relacionamento. No próximo programa, nós vamos estar debatendo sobre a fé e a política. Você não entendeu errado. A fé e a política. E aí você vai se perguntar, o que tem a ver? Infelizmente, quando a gente fala em política, a gente vê muito brigas. Brigas por causa desse, briga por causa daquele. E às vezes as pessoas perdem até o sentido. A fé perde, desculpa a palavra, mas a fé acaba perdendo o valor, acaba perdendo o sentido por causa disso. Então a gente vai estar debatendo isso na próxima segunda-feira, às 8 e pouco da manhã, mais ou menos, 9, não sei, o horário ainda não sei ao certo, mas a gente vai estar debatendo sobre isso. Então você vai poder acompanhar. Antes de encerrar, para dividir a rede com o pessoal do Facebook e do YouTube, que não vai nos deixar nesse momento, eu gostaria, né, de saudar a Caterine Souza Silva, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, minha saudação, que acompanhou, né, o nosso programa. Muito obrigado. Ela que, inclusive, gente, estudei com ela, né, no Fundamental, né, minha saudação. Minha saudação a todo o povo do Rio de Janeiro também. Então, minha saudação a Caterine Souza Silva, que acompanhou o bate-papo conosco. Agora são 9 horas 20 minutos, horário de Brasília, para quem está acompanhando ao vivo. Agora eu vou me despeço de você do Facebook e do YouTube, que nos deixa nesse momento. Agora, quem quiser acompanhar o recadinho, venha para o Instagram, @JacksonMariaOficial, para acompanhar o recadinho do coração. Você do Facebook e do YouTube, fiquem com o meu recadinho. E a gente se encontra amanhã a partir das 7 da manhã no Terço da Família ao vivo
no Instagram, @JacksonMariaOficial, e depois disponível no Facebook e no YouTube. Fiquem todos com Deus e salve Maria! Você que está acompanhando essa transmissão, já acessou o canal dos melhores vídeos do YouTube? Se não acessou, não perca tempo. Os melhores vídeos do YouTube você só encontra aqui: terços, rosário, rosário da misericórdia, rosário 2.0, rosário do Pai Nosso, além de orações como a oração dos 40 Pai Nossos, oração das 50 Ave Marias, 50 Salve Rainhas, além de vídeos variados, algumas transmissões que eu fiz antes da pandemia, algumas dentro da pandemia seguindo os protocolos de segurança, além de vídeos como Seu Madruga dublando Alívio, de Aguiar, participação especial de DJ Bruninho, Funk das Garras de Ilhéus, além de outros vídeos bons, de qualidade, que até seu cachorro, seu gato, seu periquito pode acompanhar. Acabou essa transmissão que você está acompanhando, vá ao Google e digite www.youtube.com/canal dos melhores vídeos. Está aqui na sua tela. Basta você digitar isto e vai ser direcionado até o nosso canal no YouTube. Chegando lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique atento aos novos vídeos, às novas transmissões que fazemos. Também você é convidado a compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam se inscrever, que mais pessoas possam se juntar a nós. Ou seja, você vai estar evangelizando quando você faz isso. Então, convide mais um para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. O canal dos melhores vídeos também está nas redes sociais. No Instagram é @JacksonMariaOficial. E no Facebook a nossa página é Canal dos Melhores Vídeos. Transmissões, fotos, vídeos você encontra com exclusividade nas nossas redes sociais. Está aqui na sua tela também as nossas redes sociais. Basta você que tem Facebook, você que tem Instagram, seguir a gente nas redes sociais. Você seguindo, compartilhando nosso conteúdo, você está sendo um evangelizador. Não somente eu, não somente as pessoas do canal, mas você também estará sendo. Então, ajude a gente nessa evangelização, compartilhe nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e vamos evangelizar.